Querido aluno, olá minha querida aluna, vamos dar continuidade à nossa aula. Agora nós vamos falar sobre o artigo 19 até o artigo 52D, que vai falar ali sobre a convivência familiar e comunitária, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria muito de pedir a você que você possa curtir a nossa aula, deixar um comentário aí positivo, algo legal, tá? Para eu estar lendo e compartilhando com outros amigos. E se você quer adquirir esse material, você pode estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp 021 98662 6382. E se você quer também aí contribuir para o nosso canal, nossa chave Pix é o 021 98662 6382. É o mesmo número do nosso WhatsApp, tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre o tópico do direito à convivência familiar e comunitária, dos artigos 19 ao 52D. Tá? Bem, vamos lá. Observação ali importante no nosso slide é que vamos ver os pontos mais importantes e os que mais aparecem nas provas, tá? Mas só lembrando, leia os artigos sempre na íntegra. Aqui a gente faz um resumão, mas nada impede e é necessário, tá? Ler todo o artigo ali na íntegra. O que está escrito ali no artigo 19? Vamos lá. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família, tá? E excepcionalmente, observe, gente, as palavras-chave. A palavra aqui, ó, é excepcionalmente em uma família substituta, assegurada ali a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, o item principal ali é garantir que aquela criança, que aquele adolescente, consiga ali ter um ambiente propício para o desenvolvimento integral. Agora, reparem que é direito da criança e adolescente ser educado no seio da sua família. Mas, excepcionalmente, existem alguns casos que são considerados excepcionais, que ele vai ser ali criado e educado em uma família substituta. E é exatamente nesses casos que nós vamos estudar, tá? Vamos lá. Direito... Opa, agora eu acho que ficou grande demais. Vamos lá. Direito à convivência familiar e comunitária. Nós temos uma pirâmide aí, né? Bem, lá no alto da pirâmide, nós temos o quê? A nossa família natural. Ou seja, de preferência que a criança fique. Qual é a preferência segundo a lei? A preferência é que a criança fique com a sua família natural, tá? Mas, excepcionalmente, existe ali também uma coisa que se chama família extensa ou ampliada. Família natural é aquela constituída pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. E quem é a família extensa ou ampliada? Se você observar, a família extensa e ampliada tem aqui as figuras como o avô, a avó, os tios, pai, mãe, os primos, são ali, ó, família extensa ou ampliada, tá bom? Vamos lá, continuando. Parentes mais próximos. O que seria ali a família extensa ou ampliada, tá? Só trazendo aqui uma definição, porque eu, por exemplo, quando comecei a estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tinha dúvida. O que é família extensa ou ampliada? O que precisa ter para ser considerada uma família extensa ou uma família ampliada? São os parentes que são próximos às crianças, que a criança tem o quê? Afinidade e afetividade. Eu moro no Rio de Janeiro, porém minha família por parte de pai mora toda em Recife. Graças a Deus, com o tempo, eu criei uma certa afinidade, né, e afetividade por eles. Mas nem sempre é assim que acontece. Quando a família da criança ela mora longe, ou não tem contato com a família paterna ou materna, por exemplo, aquele tio, aquele avô, aquela avó, pode ser considerado família extensa ou ampliada? Bem, se formos levar aqui ao pé da letra da lei, não, porque para ser considerada família extensa ou ampliada, é necessário que se tenha afinidade e afetividade, tá bom? Então, só hoje, nesse slide aqui, a gente já viu o que é família extensa ou ampliada, a gente já viu que é direito da criança e do adolescente ser educado e criado, preferencialmente com a família natural, mas que, excepcionalmente, ela pode ser encaminhada a uma família substituta. Quem é essa família substituta? A família substituta, ela pode ser dada, né, ali de duas formas. Ela pode ser dada por guarda ou adoção. Perdão, três formas: guarda, adoção ou tutela. Deixa eu fazer mais um aqui, ó. Guarda, adoção ou tutela. Essas três formas. E aí a gente vai ver especificamente o que significa guarda, o que significa adoção e o que significa tutela. Vamos lá. Bem,
o primeiro inciso vai dizer aí, do artigo 19, que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Então, toda vez que a criança estiver ali em um programa de acolhimento, seja familiar ou institucional, porque às vezes não conseguiu ali naquele prazo, naquele momento, uma família substituta, né? Uma família para acolher essa criança, para acolher esse adolescente. Então, ela vai ali para o âmbito institucional para receber ali a educação e ser criada. Essa situação dessa criança e desse adolescente, ele tem que estar sempre sendo ali, reavaliada. E essa reavaliação, ela tem que acontecer no máximo a cada 3 meses. Então, ela tem que estar constantemente sendo reavaliada, tá? Devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade da reintegração. Eles sempre vão lutar pela reintegração familiar daquela criança e adolescente. Ou, por exemplo, na colocação em uma família substituta, ou seja, retirar ele dessa questão ali institucional e colocar numa família substituta em quaisquer das modalidades previstas nessa lei, ou seja, ou por meio da guarda, ou por meio da adoção, ou por meio ali da tutela. A atenção que a gente tem que ter aqui é o prazo de 3 meses para ter sempre essa reavaliação. Sempre cai questões perguntando sobre esse prazo aí, tá? Outro prazo pra gente decorar é o inciso 2, que vai falar sobre a permanência da criança e do adolescente em um programa de acolhimento institucional. O acolhimento institucional dessa criança e desse adolescente não pode se prolongar por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade. Ou seja, existe uma exceção para criança e adolescente ficar aí por mais de 18 meses? Existe, salvo nas comprovadas necessidades que atendem o superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade ali judiciária. Então, a atenção que a gente tem que ter aqui é que esse programa de acolhimento institucional não deve, tá, se prolongar por mais de 18 meses. Tem que ter ali atenção para os prazos de reavaliação dentro desse período, tá? Existe a hipótese da criança ficar por mais tempo, do adolescente ficar mais tempo? Existe. Mas aí, salvo comprovada ali a necessidade que atenda ao interesse ali superior, tá bom? Terceiro inciso. A manutenção ou a reintegração da criança ou do adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Então, olha só, preste atenção. O objetivo principal é manter aquela criança na família natural, tá? Então, a manutenção e a reintegração dessa criança e desse adolescente deve ser feita à sua família. Essa é a preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, tá? O quarto inciso vai falar que será garantida a convivência da criança e adolescente com mãe ou pai privados de liberdade, ou seja, aqueles que se encontram em sistema carcerário, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento ali institucional. Mesmo essas crianças e esses adolescentes que estão ali nesse tratamento específico do acolhimento institucional, eles também vão ter direito ali à convivência com o pai e mãe que estejam ali privados da liberdade. E essa promoção, né, dessas visitas serão ali pelas entidades responsáveis, independentemente de autorização judicial, porque já é uma coisa garantida ali por lei, tá? O quinto inciso vai falar que será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Então, existem algumas adolescentes que, estando em acolhimento institucional, elas estão ali grávidas, ganham neném, ou elas já estão com o neném recém-nascido, enfim. Crianças, elas têm ali o direito de permanecer com a mãe, tá? Essa criança com a outra criança, por ser uma relação de mãe e filho. E o sexto inciso vai falar que a mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar, tá? O artigo 19A vai falar que a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento,
Às vezes acontece da mãe manifestar antes, né? Descobriu a gravidez, ela já manifestou ali o desejo de entregar o filho para adoção. E em alguns momentos isso acontece após o nascimento da criança. Essa mãe, essa gestante, ela será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Só lembrando que a gente já estudou isso aqui em aulas anteriores, que sem constrangimento algum essa mãe vai passar por esse processo. Inclusive tem direito ali à assistência psicológica, tá? O terceiro inciso vai falar que a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo de 90 dias prorrogável por igual período. Ou seja, aconteceu alguma coisa ali com as crianças não estão ali com os pais naquele momento, a família extensa, né, que tem ali maior intimidade com aquela criança, aquele adolescente, convívio, ela vai ser feita ali a busca. Onde que tá o avô dessa criança? Onde está o X? Onde que tá os primos? Quem é que faz parte da família extensa que possa ficar com essa criança durante esse período? Às vezes pode ser por uma questão ali de falecimento, ou uma questão de que os pais foram, enfim, pegos em uma situação ali de crime, enfim. E aí precisa de alguém para ficar ali com aquela criança. A busca ela tem que ser feita ali nesse prazo de até 90 dias, tá? O sétimo inciso vai falar que os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção. Então, guarda, gente, ela é diferente de adoção. Guarda, por exemplo, a avó ela pode ter a guarda da criança? Pode, nem por isso ela vai tirar ali a função do pai e da mãe. Porém, a guarda é aquela pessoa que vai ter a função de educar, que vai ter decisões em relação à criança. Então, se em algum momento aquela pessoa tiver a guarda da criança, ela vai ter o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção daquela criança, daquele adolescente, contando do dia seguinte à data do término de estágio de convivência. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, da entrega da criança após o nascimento, que às vezes acontece, tá? Dali das pessoas, né, da gestante, por exemplo, ela manifestou o desejo de entregar um filho para adoção, mas ela ali voltou atrás. O que acontece, né? Então, da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça de Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Fique atento aos prazos, 180 dias. A criança e o adolescente de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento, né? O apadrinhamento consiste em quê? O que é o apadrinhamento? Estabelecer e proporcionar à criança e adolescente vínculos externos, né? Aquela pessoa que tem todo um registro, né? Não é qualquer pessoa que vai chegar lá para fazer parte do apadrinhamento, tá? E essa pessoa vai ter ali a responsabilidade de manter os vínculos externos. Quer dizer, aquela criança ela está dentro da instituição, né, de um acolhimento institucional. E essa pessoa que é padrinha, ela vai estabelecer ali um vínculo com o mundo aqui fora, né? Então, vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o desenvolvimento social, moral, físico, cognitivo, educacional e até mesmo ali financeiro, tá bom? Vamos lá. O apadrinhamento, o que mais pode ser oferecido por meio desse apadrinhamento, tá? O apadrinhamento oferece às crianças institucionalizadas, ou seja, aquelas crianças que estão em acolhimento institucional, a chance de vivenciar relações familiares e comunitárias fora do ambiente institucional, para poder se desenvolver. Qual é a intenção aí? Que ela se desenvolva socialmente, que ela se desenvolva moralmente, que ela se desenvolva fisicamente, cognitivamente, financeiramente e educacionalmente, tá? Grava bem esses itens aí. Podem ser padrinhos ou madrinhas. Quem são as pessoas que podem ser padrinhos ou madrinhas? Pessoas maiores de 18 anos, não inscritas no cadastro de adoção. Isso aqui é interessante, tá? São pessoas que são maiores de 18 anos, mas não é qualquer pessoa maior de 18 anos. Essas pessoas aqui, elas não são inscritas no cadastro de adoção. Elas não querem adotar, elas querem ser padrinhos ou madrinhas, desde que cumpra os requisitos exigidos ali pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Pessoas jurídicas, elas podem apadrinhar a criança? Podem. Pessoas jurídicas podem apadrinhar
tanto criança quanto adolescente, a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Inclusive, a gente vê muito apadrinhamento de pessoas jurídicas, que traz ali um grande incentivo a questões financeiras, educacionais, enfim. O perfil da criança e adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota. Então, assim, olha, preste atenção nisso aqui. Quem é que vai estar ali como o perfil dos primeiros a serem assistidos, né? A prioridade é de quem para esse programa aí de apadrinhamento? Para as crianças e adolescentes que tem remota, ou seja, sabe, aquela possibilidade muito pequena de reinserção na família ou colocação em família adotiva, né? Geralmente aquelas crianças um pouco maiores, que tem ali uma dificuldade maior para ser ali adotada, tá? Os programas ou serviços de apadrinhamentos apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Se ocorrer violação das regras ali do apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade jurídica competente, tá? Quais são os requisitos para fazer parte ali do apadrinhamento? Instituto do apadrinhamento. Quais são ali os requisitos? Requisitos. Quais são aqui os requisitos? Terá direito ao programa de apadrinhamento a criança ou adolescente que estiver inserido em quê? Ele tem que estar em um acolhimento, seja institucional ou acolhimento ali familiar. Quem é que pode se apadrinhar? Pode ser tanto uma pessoa jurídica, conforme a gente viu, quanto a pessoa física. Se for a pessoa física, quais são os requisitos? Ela tem que ser, primeiro, maior de 18 anos. Segundo, ela tem que fazer um curso específico ali de apadrinhamento. E o terceiro ponto, a pessoa não poderá constar no cadastro ali de quê? Cadastro de adoção. Esse requisito em específico é muito cobrado nas provas de concurso, que é a questão de não poder estar fazendo parte ali do cadastro de adoção, tá bom? Bem, vamos lá. O artigo 20. Os filhos, havidos ou não de relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas, qualquer designações discriminatórias relativa à filiação, né? Então, os filhos que foram, né, ali havidos ou não da relação de casamento, ou seja, nascidos ou não dessa relação de casamento, ou mesmo por adoção, não vai ter diferença nenhuma, não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. O artigo 21 ainda vai falar que o pátrio poder familiar será exercido em iguais condições, tanto pelo pai quanto pela mãe. Então, existe um poder de igualdade em relação ao pai e à mãe, na forma que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução ali de divergência. Só um momentinho, deixa eu só ajeitar aqui a tela. O artigo 22 vai falar: aos pais incumbe o dever de quê? Quais são as incumbências perante aí o Estatuto da Criança e Adolescente dos pais? Incumbe aos pais o dever de sustento, da guarda, tá? Da educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. E o parágrafo único: a mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança. Então, assim, não é mais responsabilidade só da mãe ou a responsabilidade maior é do pai. Não. Eles têm iguais deveres, tá? E iguais direitos. Deveram ser resguardados o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados o direito da criança estabelecidos ali na lei, tá? O artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder familiar. Esse artigo 23 ela é interessante e cai às vezes em questões para prova, tá? Porque às vezes as pessoas acham que o fato do pai ou da mãe não ter din-din, né, a falta ali de carência de recursos materiais, ela vai perder ali a guarda da criança. Não, gente. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão ali do pátrio poder familiar. Ele não vai perder o poder familiar, tá? Nós temos dois incisos. O primeiro vai falar: não existindo outro motivo por si só, autoriza a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem.
tá? Lembra que a prioridade é a família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. E o segundo inciso vai falar que a condenação criminal do pai e da mãe não implicará a destituição do poder familiar. É outra questão. Ai, meu Deus, o pai foi preso, a mãe foi presa, e agora, né? Então, ó, preste atenção. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, ou seja, quando a pessoa tem intenção de praticar realmente, né? Sujeito ali a pena de reclusão contra outro igual titular do mesmo poder familiar ou contra o filho, filha ou outro descendente. Ou seja, quando a pessoa lá pratica o crime contra o próprio filho, contra o próprio ali descendente, tá? Artigo 24. A perda e a suspensão do pátrio poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos direitos e obrigações que alude ali o artigo 22 já estudado. Artigo 25. Entende-se por família natural. A gente já viu o que é família natural, né? A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. E o parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade casal, que são formadas ali por parentes próximos com os quais a criança convive e mantém, gente, vínculos de afinidade e afetividade. Família natural. O que é família natural? Só relembrando, nós também já falamos sobre isso aqui. A família natural, ela não se restringe apenas à presença conjunta de pai e mãe, mas também pode incluir pais ou mães solos. A condição para configurar uma família é que um dos pais viva com seus descendentes monoparental. A lei ressalta que a família natural abrange diversas composições, incluindo aquelas formadas por cônjuges e seus filhos, mães solteiras com seus filhos, pais viúvos com seus filhos, pais e mães separados com seus filhos e entre outras formas, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a família extensa, ela é considerada um tipo de família natural, na qual são incluídos quem? Os parentes próximos, que mantêm uma convivência familiar estreita com a criança e o adolescente. E isso vai abranger quem? Os avós, os tios, os primos, outros filhos do mesmo genitor, filhos do novo companheiro do genitor e assim por diante. Então quer dizer que, por exemplo, o filho do meu esposo, né, vamos supor que é o meu enteado, ele é família extensa do meu filho? E exatamente, não precisa ter ali a questão sanguínea, fez parte agora da família, tá? Trata-se, então, de uma estrutura que vai além da unidade pais e filhos ou do casal. E ela é composta por parentes próximos com as quais a criança ou adolescente convive, só que tem que ter ali o estabelecimento de laços de afinidade e afetividade. O artigo 26 vai falar o seguinte, ó. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser conhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente no próprio termo de nascimento, por testamento mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento sem deixar descendente. E o artigo 27, que é o mais importante aqui. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observada ali o segredo de justiça. Então, a filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. O artigo 28, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente ali da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento acolhido em audiência. Então, os maiores de 12 anos, ele vai ser escutado ali
o consentimento dessa criança em uma audiência. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida, tá? Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta, então eles não separam ali os irmãos, tá? Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou de outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se em qualquer caso evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Mas tirando isso, as crianças, irmãos, eles costumam estar ali juntinhos, tá bom? Em se tratando de criança e adolescente indígena ou proveniente da comunidade remanescente do quilombo, é obrigatório o quê? Primeiro, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural e seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Segundo, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto com membros da mesma etnia. Essas pessoas elas vão ter preferência, né, ali para estar ficando com essas crianças. E terceiro, a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indígena, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá ali acompanhar o caso, tá? Vamos lá. Família substituta. Não se deferirá, tá? Deferido, indeferido, né? Deferido, ou seja, que vai estar ali, ok. Então, não vai estar autorizado, digamos assim. Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer motivo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Então, não é qualquer pessoa que vai estar com essa criança, esse adolescente, tá? Artigo 30. Colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, tá? Preste atenção. Essa medida de colocar em família substituta estrangeira é uma medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção que a gente vai ver mais pra frente. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termo nos autos. Vamos lá. O Estado deverá tentar encontrar a família natural, conforme nós já havíamos visto antes, por 30 dias. Não sendo possível a localização, o juiz irá colocar a criança na lista de adoção. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui uma situação. Os policiais encontraram um lugar, receberam uma denúncia que tinham criança e adolescentes sozinhos. Os pais não estavam ali. Então, o Estado ele tem que tentar encontrar essa família natural por 30 dias, tá? Não conseguindo, o juiz vai colocar essa criança na lista de adoção. Porém, a família extensa ela tem preferência para ficar com a criança. Nesse caso, a procura da família extensa será de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então, por 30 dias vai procurar a família natural, né? E depois lá, a família extensa pelo prazo de 90 dias. Então, na busca da família natural, 30 dias. Busca pela família extensa ou ampliada, 90 dias. E pode ser prorrogado por mais 90 dias. Ou seja, pode ser prorrogado por igual período, tá? Vamos lá. O programa de apadrinhamento, feito pela Justiça da Infância e Juventude, serve para facilitar para a criança e adolescente conexões externas à instituição, conforme a gente já viu. Esse programa do padrinho e madrinha tem por objetivo fazer o quê? Promover convivência familiar e comunitária, além de atribuir seu desenvolvimento em quais aspectos? No aspecto social, no aspecto moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro, tá? A colocação em família substituta, ela vai ocorrer por 3 formas diferentes. Ou vai ser por meio da guarda, ou vai ser por meio da adoção, ou por meio da tutela.
E os estrangeiros? Os estrangeiros só vão poder adotar crianças brasileiras, tá? E eles não podem ter, em hipótese alguma, a guarda nem a tutela. O único caso em que o estrangeiro pode ser uma família substituta é se for no caso ali da adoção dessas crianças, tá bom? O artigo 33 vai falar que a guarda obriga a prestação da assistência material, moral e educacional. Então, a pessoa que ela tem ali a guarda da criança e do adolescente, pode ser a avó, pode ser o tio, enfim, ele tem que ali que assistir essa criança materialmente, moralmente e educacionalmente, tá? Conferindo ali a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, vamos supor, tem o pai e tem a mãe. Eles não perderam ali o papel de pai e mãe, tá? Mas a guarda, vamos supor que ficou ali com a avó, com a tia. Ela pode, como tem ali o direito, né, de guarda, ela que presta assistência material, moral e educacional, ela pode opor-se, inclusive, aos pais em algumas decisões, tá? Vamos lá. Resumão agora. O que é a guarda? Depois a gente vai ver aqui, ó. Vamos destrinchar o que é a guarda. Depois nós vamos destrinchar o que é a tutela. E depois o que é a adoção. Mas como esse vídeo aqui já tá bem extenso, eu vou deixar guarda, tutela e adoção para um próximo vídeo, um vídeo à parte em que nós possamos aí falar melhor sobre eles, tá? Eu espero que você esteja gostando de assistir o vídeo até agora, tá? Continue estudando, tem outras aulas que já foram postadas aqui na nossa plataforma, tem aulas ali com questões com gabarito, explicação, tá? Eu espero que você seja muito bem sucedido aí nos seus estudos, tá? Um grande beijo e até a próxima!